Você está sintonizado no Agenda Econômica. Nosso tema de hoje, a integração econômica da América do Sul. Nosso convidado é o professor Dark Costa, presidente da Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da América do Sul. Participa do programa o jornalista Davi Emerick. Professor Dark, nós falamos de energia, mas no finalzinho o senhor começou a falar do gasoduto. E ele é um processo que agora com a entrada da Venezuela no Mercosul especialmente, mas ele serve para os demais, é um tema que está mais ou menos aí na pauta, ligando do Caribe à Patagônia. Mas qual é o entrave que está, por que ele está lento, o que acontece? O problema básico é o seguinte, deixa eu explicar a você. Eu já disse uma hora aqui que tudo tem um tempo certo debaixo do sol, né? Quando o Lessep falou sobre o canal do Suez, antes alguém já havia falado sobre o canal do Suez. E ele foi ridicularizado na Europa inteira, porque aquilo era um projeto dito faraônico. Aliás, estava no Egito, então chamavam um projeto faraônico, né? E o canal constituiu uma companhia que foi exitosa. Depois deu origem ao canal de Suez. Né? Então, Itaipu, também quando foi concebida, era um projeto faraônico. Pode fazer uma coisa faraônica. O gasoduto é um projeto interessantíssimo em termos de integração. Gasoduto do Sul. Gasoduto do Sul. Por quê? Porque é preciso entender o seguinte, a matriz energética argentina, diferentemente da nossa, privilegia o gás. O gás é a base sobre a qual se estrutura a matriz energética argentina. Então, o gás é fundamental para o processo argentino. Existe uma coisa nova que surgiu agora, chamada gás de xisto, que é uma coisa que está sendo muito utilizada nos Estados Unidos, mas que tem sérios problemas e que não se comenta muito, porque emite muito metano, né? E cria sérios problemas ambientais na sua exploração. Né? E nós temos aqui, é importante saber o seguinte, nós temos uma reserva equivalente, ou quase equivalente à reserva que os Estados Unidos têm e o Canadá tem no hemisfério norte, se eu juntar Argentina e Brasil. Mas o gasoduto tem um papel fundamental. Você fala o gasoduto é esse que pega da Argentina e vai até a Venezuela? Vai de Buenos Aires, corta a América do Sul. Passa no interior do Brasil, porque não pode passar em zona sísmica, não pode passar nos Andes. Sim. Então passa por interior do Brasil. Imagina o que seria a disponibilização de gás como energético em todo o interior do Brasil. Retiraria o que regiões hoje... remotas, inclusive. Exatamente, regiões remotas. Daria uma oportunidade de industrialização a esse espaço que hoje não existe. Né? Quer dizer, esse é um grande projeto de integração física da América do Sul, o projeto do gasoduto. Ele não está tão atrasado, não, porque a ideia da integração dos campos do Golfo, dos campos perto de Tobago, na costa caribenha da Venezuela, até Manaus, já está em elaboração. De Manaus, depois, ele correria para o Planalto Central, passaria por aqui, por Brasília, desceria pelo Uruguai e iria a Buenos Aires. Não se choca com o projeto em relação à Bolívia? Não, porque o projeto da Bolívia é de 30 milhões de metros cúbicos por dia. Lá é 150, 5 vezes maior. E abasteceria também, num tramo, o Nordeste do Brasil. Né? Quer dizer, o grande problema que nós temos aqui na América do Sul para aproveitar o gás de pedra é o fato de nós não termos uma rede de gasoduto. Qual é a vantagem que os americanos têm em termos disso? É porque já tem uma rede. Onde você tem ali uma ocorrência, você joga o gás na rede, coisa que a gente não consegue fazer aqui porque não tem que montar essa infraestrutura. E a questão do chamado Banco do Sul, que é outra coisa que se fala muito, tal, principalmente nesse momento de tsunami financeiro que até a presidente Há dois Dilma bancos que estão alertou. sendo imaginados aí para evitar que o controle do sistema financeiro pelos Estados centrais articule a nossa dependência. Quais são os dois? Um é o Banco do Sul e o outro é o Banco do BRICS. Né? Os dois caminham juntos. Qual o objetivo disso? Evitar que seja o Banco Mundial que estabeleça quais são as regras que nós temos que seguir para nos desenvolver. Essa é a questão. Tá? O Banco do Sul nada mais é do que um instrumento para que nós tenhamos autonomia de gestão financeira nos nossos projetos. É isso. Agora, para isso, a gente tem que começar a entender que deixar as reservas em títulos norte-americanos é muito menos produtivo do que nós deixarmos essas reservas sob o nosso controle aplicada nos nossos projetos de crescimento. Lá eles estão a juros zero, praticamente. E aqui tem a taxa de retorno dos projetos, não é verdade?
O professor Dark, o senhor tem criticado aí o comportamento da nossa maior estatal, a Petrobras, nesse processo da integração. Parece que ela está meio fora de sintonia, está em faixa própria? Ela andava fora de sintonia. Ela andava fora de sintonia. Mas parece que ela está enquadrada ou se enquadrando dentro da política externa do Brasil. O que você acha que ela deve fazer? Qual o papel que ela deve Vou dar um cumprir? exemplo. A refinaria Abreu e Lima, tão comentada, tão falada, etc. A refinaria Abreu e Lima, ela tem um papel, que não é esse que você lê na mídia, que é o seguinte: nós precisamos equilibrar as relações de comércio que nós temos com a Venezuela. Para você ter uma ideia, chegou uma época em cada dólar que o Brasil, que a Venezuela exportava para o Brasil exportava 16 dólares para a Venezuela, uma simetria comercial tremenda. A Venezuela tem como seu carro-chefe no comércio exterior o petróleo. Então nós teríamos que comprar petróleo da Venezuela. Né? A refinaria, ela entra dentro desse contexto. Um tramo da refinaria seria para comprar petróleo da Venezuela e processar esse petróleo aqui. Com isso, a PDVSA arcaria com 40% do custo da refinaria. Veja bem, isso desoneraria o orçamento de investimentos da Petrobras. Mas a Petrobras adotou uma postura, no governo anterior, uma postura de rebater esse ingresso da PDVSA aqui. Por quê? Porque partia da premissa que o maior ativo que ela detém, e é verdade, é o mercado brasileiro. São a rede de postos que ela tem no mercado brasileiro. Ela via a PDVSA como uma ameaça a esse mercado. Por quê? Porque a PDVSA, por exemplo, na região norte e nordeste, está mais próxima. As refinarias estão mais próximas do mercado do que da Petrobras. Né? Então, é preciso entender o seguinte: a Petrobras deveria entender uma coisa que é um princípio clássico. Nós, seres racionais, temos 3 modalidades de contato. A cooperação, quando juntos buscamos o mesmo objetivo; o conflito, a competição, quando separados, mas seguindo regras pré-acordadas, buscamos o mesmo objetivo; e o conflito, quando separados, sem seguir regra alguma, buscamos o mesmo objetivo. Qualquer criança sabe que a cooperação é melhor que a competição. O que a Petrobras deveria procurar? Cooperar com a PDVSA. Porque a PDVSA é obrigada a trazer o petróleo dela para o sul, para o Cone Sul. Ela abastece Uruguai, abastece Paraguai, abastece Argentina. Por que a gente não faz uma composição de mercado? Todos ganhavam, pô. Não é verdade? Por que ela seria ameaça? Os postos da ESSO, da Shell, não seriam ameaça? Por uma razão simples. Porque ela é produtora, refinadora e distribuidora. E vizinha. E vizinha. A Shell só são distribuidoras. Elas não produzem. Ela pega o petróleo da Petrobras e distribui. Mas estão no filé mignon do mercado. Isso é outro problema. Eu não vou entrar nessa questão de como a Petrobras gere os seus negócios. Professor, alguns números. Você já passou, fez uma panorâmica, vamos lá. Tomando o período de janeiro a outubro de 2011, verificamos que o Brasil importa do Mercosul 17,8% do total das suas importações. Se somar o Mercosul e mais os países da América do Sul, esse número sobe para 22%. Dos Estados Unidos, importa 24,9%. Da China, importa 30,2%. E da União Europeia, importa 18,7%. Do balanço do comércio com os países que figuram no grupo mencionado, isoladamente, apenas com os Estados Unidos e com a Bolívia, o Brasil registra saldo negativo em seu comércio exterior. Que novos comentários você aduziria isso, já que o senhor já abordou esse tema, mas... Não, eu diria a você o seguinte, voltando aqui, por exemplo, o Brasil, vamos tratar da América do Sul. O Brasil poderia ter um mercado muito mais aberto na América do Sul do que ele tem para os países nossos vizinhos. Por exemplo, o produtor de banana do Equador não consegue entender por que nós não compramos banana dele quando o mundo inteiro compra. Né? O produtor de arroz uruguaio não consegue entender por que a gente não compra o arroz dele quando todo mundo compra. Né? E por aí vai. O que eu quero dizer a você é o seguinte: nós temos que mudar um pouco a nossa política na América do Sul e sermos mais benevolentes com os nossos vizinhos. Aqui, voltando àquela coisa que você tão bem colocou, Davi, ou seja, nós temos que tratar os menores de uma forma justa e de uma forma benevolente e cuidar de nos proteger dos maiores, porque os maiores
não tratam a gente tão bem como a gente imagina. É isso, basicamente é isso. Agora, no caso, nós estamos discutindo aqui muitos processos de integração, de infraestrutura, de economia, de investimentos, mas o senhor levanta também a dimensão social dessa integração, porque essas assimetrias, afinal de contas, elas não são apenas de infraestrutura, de economia, né, de desenvolvimento econômico ou de agrícola. Por exemplo, a Venezuela praticamente não tem economia agrícola ainda estruturada, agora que está começando. Seria o mal do petróleo, né? Porque Exatamente, era um grande a maldição do petróleo. Um grande fornecedor de café e de cacau para o mundo no final do século XIX e início do século XX. Depois passou a importar alface de Miami, de avião. Exatamente. Agora está mudando esse eixo. Mas a dimensão social que o senhor vê, qual é a relevância? Porque senão a gente fica só na infraestrutura. Não, é preciso entender o seguinte, também nós temos um continente que precisa ser educado. A primeira coisa que a gente tem que olhar é o seguinte, é um continente que precisa ser educado. É um continente que precisa ter a questão da saúde ser melhor tratada. É um continente que precisa gerar empregos. Porque a grande coisa numa sociedade moderna é você socializar o homem. E socializar o homem passa por ele ser empregado, ele se sentir útil na sociedade. E para fazer isso, nós temos que ter um modelo de desenvolvimento que estruture o mercado de forma que nós sejamos capazes de gerar emprego. Né? Uma das coisas que você pode... Qual é a força que a América do Sul tem? A América do Sul não tem força militar expressiva, não tem força... Tem a força do seu povo, 400 milhões de pessoas, e tem a força dos seus recursos naturais. Se nós conseguirmos conjugar as pessoas que aqui vivem com os recursos naturais que nós detemos e construirmos em cima disso uma capacidade produtiva, nós temos, eu posso te dizer, nós deixaremos de ser periferia, né? Porque, e para isso nós precisamos de um povo educado e um povo com saúde. E a Venezuela, Bolívia e Equador já superaram o analfabetismo. Sim, nós vamos superar agora também. Nós temos um programa aí parece que eu estava vendo aí, os 5.400 municípios brasileiros aderiram ao programa de terminar com o analfabetismo no Brasil. Professor, esses comentários... Isso é uma conquista que devia estar sendo do século XIX, né? Nós estamos no século XXI. E esses países estão todos crescendo muito, né? Peru, Colômbia e tal, são países que estão crescendo aí, estão com PIBões maiores que o do Brasil. Não, crescimento de PIB. Crescimento de PIB. Mas estão crescendo, não estão caminhando para a miséria, ou seja, estão com condições também de... Não, eles estão com condições de fazer, então. Claro. Mas se fala muito aí nessa integração de políticas de telecomunicações Brasil-Argentina. Como o senhor avalia isso? Eu acho o seguinte, eu acho que para a integração ser exitosa, não basta que haja uma integração física. Tem que ter uma integração dos marcos regulatórios. As coisas têm que ser a mesma para todos os espaços. Uma integração de política macroeconômica. Eu não posso ter uma política macroeconômica ortodoxa, como tive alguns anos atrás, enquanto os outros praticavam uma política heterodoxa. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter uma compatibilização de política econômica para que as coisas avancem, não basta só a integração física. Né? E eu diria a você o seguinte, olhando para frente, que isso está cada vez mais no consciente coletivo da América do Sul, ou seja, a ideia de que nós temos que nos integrar muito além do jardim, né? Muito além. Nós temos que nos integrar pensando em que nós estamos constituindo uma sociedade nova. Para isso, nós temos que sair dos padrões antigos de educação, dos padrões antigos de saúde, dos padrões antigos de inserção. Porque, pela primeira vez, desde a independência, uma parcela da América do Sul está sentindo-se orgulhosa de ser sul-americana. Não é toda, não, hein? Mas uma parcela da América do Sul se sente orgulhosa. E dentro daquela teoria do senhor do terceiro que fica à espreita, é essa região que está à espreita hoje, olhando para a crise... Mas eu nem falei isso no meu programa, falei para você por fora. Mas, na verdade, nós temos a oportunidade de nos inserir dependendo do choque que vai vir. Agora, o protecionismo parece que ganhou uma reanimada muito grande aí com a crise, né? Associado ao protecionismo vem o tsunami monetário, que a presidenta Dilma tem alertado para ele, e o importacionismo, porque se no Brasil ainda tem juros altos, isso é um estímulo, um chamariz ao importacionismo. Mas o senhor defende que o protecionismo, no nosso caso,
pode não ser incompatível com a integração da América do Sul. Como é que isso se funciona? Não, peraí. O protecionismo é totalmente compatível. Eu vou explicar uma coisa a você. O pressuposto de você construir um mercado comum é que você dá aos membros desse mercado vantagens que não dá aos outros que estão fora. Então você tem um TEC, a tarifa externa comum, ou seja, você gera para os outros uma tarifa externa para ingressar no mercado comum, no mercado dos países que estão ali dentro. Tá? E isso é uma medida de proteção. Quando você põe uma tarifa externa comum, você protege aquele mercado dos outros. Né? Eu diria a vocês o seguinte, a crise, para nós, vai ser favorável. Mais uma vez, a crise vai ajudar o Brasil. Nós vamos ficando por aqui no nosso programa Agenda Econômica de hoje. Nós queremos agradecer muito a presença aqui do professor Dark Costa, presidente da Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da América do Sul. E se vocês quiserem nos mandar as suas críticas e sugestões, que são muito bem-vindas, olha aí na tela uma forma de fazê-lo, www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo à sua audiência. Nós queremos agradecer ao professor Dark Costa e também à participação do jornalista Davi Emerick. Até o próximo Agenda Econômica.